Vênus já teve no imaginário da gente também. Cara, então, Vênus teve no imaginário, na verdade, do Carl Sagan, né? Nem no imaginário, é a tese de doutorado dele. Porque qual que é o problema de Vênus? Vênus na superfície é 500 graus e a pressão atmosférica é 96 vezes a pressão atmosférica da Terra. Então, assim, ou você morre espremido ou torrado, não tem como. Porém, tem um pedaço, um pacote de nuvens em Vênus, mais ou menos a uns 50, 60 quilômetros de altura, aonde a pressão é 1 atm e a temperatura é 20 graus. E tem muita água. Pô. Então, o Carl Sagan sempre falou que a gente ia encontrar vida na nuvem de Vênus. Tanto que ele bolou balões para mandar para lá, não para descer. Ele falou, não vamos descer, vamos explorar as nuvens. Então ele queria mandar balão, olha a ideia do Carl Sagan. Ele queria mandar um balão, esse balão ele ia com um recipiente, ele ia pegando amostras da nuvem de Vênus, que ele tinha certeza que ele ia pegar vida com isso aí, ia fechar e ia mandar para a Terra. Olha que doideira do Carl Sagan. Foi feito? Não foi. Mas porque essa era uma ideia dele. Porque na época era meio que inviável fazer isso. Até hoje né? Porque aí, cara, o lance você tem que escolher, né? Missões espaciais você tem que escolher. É muito caro, é muito complicado. E aí, se não tiver nada? Nós vamos ficar aí caído. Que é a grande chance. É a grande chance, entendeu? E do mesmo jeito, Júpiter, as nuvens de Júpiter também tem um pacote de nuvens, onde a temperatura é uns 20 graus, é 1 atm e tem muita água. Então a tese de doutorado do Carl Sagan era vida nas nuvens de Júpiter e Vênus. Ele defendeu isso até o fim da vida dele. Mas se a gente fosse escolher um planeta, seria Marte. Cara, Marte, depois de tudo que já passou, provavelmente vida hoje em Marte não deve ter. A não ser que tenha lá no subterrâneo e tal. A gente pode falar com certeza que nunca teve também ou não? Não pode. Porque o Perseverance, que é esse robô novo que tá lá, ele tá estudando as rochas. Tem um tipo de rocha muito especial que a gente acredita que existe em Marte, que aí seria um ponto inequívoco de vida. Tá. Existe um tipo de rocha chamado estromatólito. É as rochas do pré-sal aqui nosso são estromatólito. O que é estromatólito? Micro-organismos vão morrendo e vão sedimentando. Aquilo lá com o tempo vira uma rocha. Com o passar do tempo, o micro-organismo que está ali, ele desaparece, ele morre totalmente. Então fica um buraquinho. E aquele buraquinho fica, na camada daquele buraquinho, fica um pouco de proteína e tal do bicho que morreu. Então o estromatólito é uma rocha que é feita por bicho morto. Se a gente encontrar estromatólito em Marte, Marte teve vida no passado. Aí é certeza absoluta, não tem como. Continua a pesquisa. Continua a pesquisa, exatamente. Mas durante todos esses anos e tudo mais... apareceram outros candidatos, na Europa... Que são os mundos oceânicos que a gente chama. Que é Encélado, que é a lua de Saturno, e Europa, que é a lua de Júpiter. Por quê? Porque eles têm uma camadona de gelo, 30, 40 quilômetros de gelo, oceano de água líquida, um oceano de água líquida e depois o núcleo da luazinha, entendeu? E nesse oceano aqui, acredita-se que tenha todos os elementos para a vida, energia e tudo que precisa para a vida começar. Então, depois de muito tempo, esses mundos oceânicos entraram em pauta. Até então, a gente não... por que não sabia disso antes? Entendeu? Europa e Encélado a gente pensava que era outra coisa. Com as missões que foram mandadas para lá que a gente descobriu, entendeu? Que tinha esse oceano aí. Então é bem... O status hoje é esse. Tanto que as grandes missões para procurar vida hoje são mandadas para a Europa. A gente tem 2 missões a caminho. Uma chamada Juice e uma chamada Europa Clipper. Eu vou te pedir para você pegar a imagem da Europa. Cuidado com o que você vai mandar. Não vai me mandar um mapa da Europa, tá? Coloca Europa, Júpiter, Moon, que vai ser mais fácil. Consegui, Vilela. Acho que tem vida lá, hein? Tem vida. Inclusive vieram pra cá, descobriram aqui. Isso é a Europa. Esses veios. Esses riscos aí é o gelo quebrando, entendeu? Então é o gelo que já foi quebrado de um jeito, de um lado pro outro e tal. E embaixo desse gelo você tem um oceano. Mas aí nós só vamos ver esse oceano daqui uns 5, 6 anos, quando essas missões chegarem por lá. Entendi. Agora Encélado é mais legal. Coloca aí Encélados Plume. Porque Encélado tem uma rachadura no polo e dessa rachadura virou tipo geyser. Então a água do oceano ela sai como vapor d'água por isso aí, e isso nós temos uma imagem disso. É sensacional, cara. A luazinha Encélado. Só que a luazinha Encélado ela tem 500 km de diâmetro, é bem pequenininha, né? A Europa já é um pouco maiorzinha. Mas são os 2 grandes candidatos hoje à vida no sistema. Nesses aí, aí você perguntar se eu acredito, eu acho que tem.
vida microbiana e tal, eu tenho quase certeza que tem vida nesses dois aí, Encélado e Europa. E aí, isso daqui do que é, Homer? Não, esse aí é um desenho. Tem que pegar, coloca assim, ó, Encélados plume Cassini. Isso é uma simulação, né? Não, isso aí é um desenho mesmo, é uma expressão artística, né? Como se fossem... Mas é daquele jeito, você vai ver que a imagem mesmo, a imagem real é muito parecido. É muito parecido. Pô, que bonito isso. É que às vezes a gente confunde como... Essas coisas que a gente vê em filmes de ficção científica, não é muito possível, né? Tipo, Duna, é um planeta só deserto. Outro planeta é só gelo. Outro planeta é só Mas floresta. é Marte, cara. Marte é só deserto, ué. É? É, ué. Então, Marte é só deserto. então acontece Duna isso. tem tudo, claro. A gente tá acostumado com Terra, que é tão... Tem uma variação grande de biomas, Porque né? a Terra é um planeta vivo, né? Que tem uma atmosfera, que tem um monte de coisa, né? Dá pra ter um planeta só de geleira. Só de gelo, cara, claro, ué. Pai, a Europa, Encélado é só gelo, isso aí é só gelo. Só gelo, não tem nada. Uma espessura de, sei Aí lá... tem uns 30, 40 quilômetros de gelo. Cara, Marte é um deserto, cara. Marte é um desertão. Só deserto, não tem nada diferente disso. Nada, tem duna, tem rocha, mas é um deserto, não tem... você poderia passear pelo planeta inteiro e não veria muita diferença de cenário, assim. Não veria montanhas muito. mais altas, montanhas mais baixas, Não veria muita planícies. coisa, exatamente. Tanto que é uma grande crítica que se tem, né, assim, com a população americana, porque a NASA é um órgão governamental. É. A população americana, ela tem o Perseverance, que é o último rover que foi para lá, ele custou 3 bilhões de dólares. É muita grana. E o que ele tá fazendo lá, basicamente, para o público médio? Tirando foto de pedra. Aí É os isso que ele cara tá fazendo. fala- os cara fala, Aí os caras dinheiro vão pra... desperdiçado. Exatamente. Entendeu? Por isso o pessoal fala assim, mas a NASA esconde. Não esconde. Aí, isso aí sim. Isso aí é a imagem. O que? Isso aí Isso é de imagem. verdade? Isso aí é de verdade. Porra, bem melhor que aquela imagem. Isso aí é de verdade. Isso aí é o vapor d'água saindo do oceano. Na hora que ele sai igual um geyser de vulcão ali. Mas não tem uma atmosfera pra segurar? Não tem. Isso aí em Encélado não tem atmosfera. Aí a sonda que tá ali foi o desenho, tá? Mas a foto é foto mesmo. Isso aí foi quando ela passou. A sonda Cassini, ela atravessou os geysers de... Cara, que emoção deve ter sido pro pessoal quando capturou isso. E né? aí capturou o quê? Os elementos lá, o carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, então enxofre, deve ter todos eles. Deve ter uma sopa primordial aí. Não Tem uma não? sopa. Ali tem. Fala dessa sopa primordial. O que falam que a vida aqui da Terra veio dessa sopa primordial e o que tem antes da sopa e se sopa é janta? São 3 perguntas de uma só. Essa aí é boa. A última pergunta eu quero saber a opinião de você. A última é sopa melhor. sopa é janta ou não? Olha, eu não considero janta. Eu também não. Não? Sopa é sopa. É, sopa é sopa. Janta Mãe, tem janta? Não, tem sopa. Se fosse janta, ela falava. Tem Você acha janta. que a sopinha Pois pra é. comer antes, né? exato. Aquela entradinha, né? Isso aí. E aí, o que é essa tal da sopa Então, né, o lance é esse, né? Como que a vida começou, né? A gente não sabe direito, né? Hoje, a melhor hipótese para explicar o início da vida é nas tal das fumarolas, que a gente chama, né? Que são as fontes hidrotermais que tem no fundo do oceano. Que apareceram aqui quando? Há bilhões de anos atrás. Bilhões de anos 3 atrás. bilhões de anos, mais ou menos, entendeu? E por que essas fumarolas elas são boas para cozinhar a vida, para fazer Por vida? quê? Primeiro que tem água, Tem que ter água. tem que ter água, né? A vida como a gente conhece, né? Carbono. A vida como a gente conhece. A vida como a gente conhece é baseada no carbono e tem que ter água, que é o lugar onde faz essa mistura. Ali tem água, você tem os elementos, uma grande quantidade de elementos químicos complexos já, porque essas fumarolas, elas trazem nutrientes e elementos do manto. Então o que acontece na Terra, né? Você tem uma placa tectônica que é rocha. Quando essa placa entra, né, numa zona de subducção aqui, ela é derretida. Os minerais aqui, eles vão voltar. Como que eles voltam? Ou por vulcão ou por essas fontes hidrotermais. Então, a fonte hidrotermal ela é crucial porque ela traz elementos diferentes, já elementos mais complexos do manto para a superfície. Por isso que a vida ainda continua existindo na Terra. Entendi. Graças a isso aí. Graças a esse ciclo que acontece. Entendeu? Então, e ela tem energia. Então a vida precisa de elemento químico, de água e de energia. E ali tem energia porque nada mais é do que um vulcão. É um vulcão pequenininho, mas é um vulcão, entendeu? E aí esse vulcão aí você tem tudo que você precisa para a vida iniciar ali. Aí o pessoal, mas não tem luz, né? Mas por que não tem luz? Porque ali não acontece fotossíntese, ali acontece... Não precisaria ter necessariamente luz. Não, tem gente que defende que sim, mas o que acontece ali é um negócio chamado quimiossíntese. Tem elementos ali que fazem o mesmo trabalho que a luz faz com a fotossíntese. Então eles fazem todo o processo ali para a vida iniciar. Isso que acontecia nas profundezas não tinha no solo também, em alguma parte que era terra já?
Mas pra aí frente. você não tinha água, né, cara? Você não tinha água para misturar. Porque a vida, né, como as melhores hipóteses, você precisa ter um solvente. Entendeu? E esse solvente seria a água. A água faria esse papel de misturar as coisas e tudo. Então você tem a água, os elementos químicos e a energia. Com essas três coisas você consegue, né, iniciar ali o processo para a vida surgir. E todas essas coisas vieram de fora da Terra. Aí a gente não sabe. Não sabe? Aí não Os sabe. elementos e tal. Pode ter vindo aqui da Terra mesmo, né? É? Pode ter vindo da Terra mesmo. Então, assim, a melhor explicação que tem hoje é isso aí. Isso aí seria essa tal dessa sopa aí que você falou, entendeu? E Encélado tem isso, porque Encélado tem fumarola na base dele ali. Entendi. Na base entre o núcleo e o oceano, você tem essas fontes hidrotermais. Então você tem as mesmas condições em Encélado que você teve na Terra. Então, assim, existe uma chance Pô. muito grande. E por que a gente não vai direto nisso aí? Porque Grana? a grana. A missão Cassini ficou lá 13 anos. Agora, para você aprovar outra missão para lá, aprovamos para a Europa. A Europa tem duas. Europa Clipper da NASA e a JUICE da Agência Espacial Europeia. Data? Vão chegar lá por 2030. Putz, é muito tempo. É muito tempo. Tudo é muito tempo, cara. Esse que é o problema. Daqui pra Europa, quanto tempo? Indo no gás e no melhor, Então, no na gás menor é isso aí. proximidade. É 6, 7 anos que gasta. Putz, não tem um... Não tem um caminho mais rápido, não. Porque depois de Marte você tem que passar todo o cinturão de asteroide e chegar em Júpiter. Aí- Então Ferrou. É tempo. E as naves, elas, os foguetes e tal, eles aproveitam a proximidade maior. Porque os planetas estão girando em torno do Isso. Sol. E você tem que mandar na hora certa. Por que os caras falam de aproveitar o planeta pra acelerar ou diminuir? Aí é outra uma- coisa. Aí é a estilingada gravitacional. Como que faz isso? Cara, a estilingada gravitacional é o seguinte: você manda uma sonda, e aí, por exemplo, a gente manda uma sonda para. Vamos supor que a gente quer aproveitar a Voyager. Tá. A missão Voyager só existe por causa disso. Ela aproveitou um alinhamento, mandamos a sonda. Na hora que ela chega em Júpiter, você coloca ela para entrar na órbita de Júpiter. Certo? Então ela ganha velocidade. Aí para fazer, ela ganha velocidade. Ela ganha velocidade o quê? Da força gravitacional de Júpiter. Mas na teoria ela tá caindo. Ela tá caindo Tá caindo em Júpiter. Só que aí no momento exato, você liga o motor dela. Antes de cair. Antes de cair. Senão ela é capturada por Júpiter. Exatamente. Cara, Aí você dá tem o o quê? risco deles perderem, Tem, então. viu? Lógico, o risco é gigantesco. Aí a gente coloca o que a gente chama de um ΔV, que é uma variação na velocidade, e esse ΔV vai fazer... Ganha, vence essa... Vence, só que aí ela aproveitou toda a energia cinética ali que Certo. ela acumulou daquela virada. Que, cara, é um cálculo absurdo. Isso aí é um cálculo, é absurdo, cara. É absurdo mesmo, porque a chance de você perder ela ou de você acelerar, você tem que acelerar no momento certo. Se acelerou ela no momento errado, ela pode ir embora e Vai pro outro lado, vai né? pro outro lado ou pode E cair. tudo isso sendo feito, o quê? Anos 70? Voyager era o quê? 77. Cara, os caras tinham esse computador que a gente tem hoje. Como eles 77. fazem isso na Mas a matemática, né? Na pata? Na mão? Na mão. Mano. Não, mas já tinha computador bom em 77, já tinha. Aquelas Pra fazer que é essas tamanho contas de aí. sala, né? Os ENIAC da Os ENIAC. vida. Aí fazia conta pra caramba. E assim fizeram. A Voyager fez isso, ó. A Voyager fez várias estilingadas. Júpiter, depois Saturno, e foi fazendo. Então, sacane, a gente falou então sobre essas vidas mais simples, né? Tem em outros planetas. E o que a gente tem apontado para planeta não dá, né? Porque planeta não emite luz. Como que a gente vai... O planeta tá longe pra caramba. A gente consegue ver uma estrela. Aí descobre que tem um planeta. Pra gente saber que tem vida nesse planeta, ferrou. O que é? É a emissão de... O que a gente faz hoje é uma técnica que chama... o planeta passa na frente da estrela. Certo? Se esse planeta tiver atmosfera, que não são todos que tem, quando a luz da estrela atravessa a atmosfera, a gente tem um equipamento aqui no nosso telescópio, James Webb, por exemplo, tem isso, que é um espectrógrafo, que ele decompõe a luz nos elementos químicos. Então o que a gente estuda hoje, o que a gente está atrás hoje, é de um negócio chamado bioassinatura. Isso. Qual que é o problema? Pode ser outra coisa. Pode ser coisa geológica também. Entendi. Então a gente provavelmente nunca vai ter uma coisa inequívoca da vida, a não ser que a gente vá lá. E vai ser Interstellar, né? A gente vai ter campeões de audiência, tipo, ó, esse planeta, esse podem ter vindo, Isso. tem grande chance de a gente poder habitar e É isso aí. vamos focar nesse. Vamos gastar grana nesse ou nesse ou nesse, né? Mas aí começa várias discussões. Será que a gente tá olhando pro lado certo? É. Se a gente vai olhando pro lado, né? E a gente olha muito pouco. Só tem 5.000 planetas descobertos até hoje. Só, é muito pouco, É, né? não, assim, é muito, é legal, porque tem um número bom para fazer uma estatística já, 5.400, acho que tá. Mas é pouco demais pensando no tamanho do universo, né? É. E a gente olha coisa que tá muito próxima aqui. A gente tá num lugar ruim
Cara, a gente não tá, não. A gente tá no lugar tanto que a gente tá aqui, né? A gente tá no lugar bom. Para observar para outros planetas. Não, porque... Eu não falo que a gente tá num vazio cósmico, tem um vazio. Não, vamos explicar esse negócio do vazio aí que a galera confundiu. Mas vamos lá. Existe a zona habitável da estrela, que é onde a água pode existir em estado líquido na superfície. Nem tão perto, nem tão longe. Exatamente. Só que tem um negócio muito mais legal. Existe a zona habitável da galáxia. Tem isso também? Tem. Relacionado ao centro da galáxia? Ao centro e à extremidade. Porque se tiver muito no centro, você vai estar... É ruim, você pode estar perto do buraco negro, coisa do tipo. E se você estiver muito longe, é lugares onde tem muita supernova acontecendo. Por quê? Por que É uma estatística. Estatística, tá. Estatisticamente acontece muita supernova na parte mais externa. Isso. É ruim, você estar perto de uma supernova é terrível. O que acontece se explodir uma supernova perto? Explodir uma supernova perto, a onda de choque varre a nossa atmosfera rapidamente. Acaba com o planeta. Caramba. Então existe uma região que também não é tão perto nem tão longe. Que é onde a gente tá. Que é exatamente onde a gente tá. Ah, então tem mais esse parâmetro pra gente procurar vida também. A gente procura vida na zona habitável da galáxia.